Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Retomamos hoje a nossa série sobre o que significa ser uma igreja CRC. E hoje nós vamos falar a respeito de família. Vamos falar a respeito de família. Mas antes de nós iniciarmos, meus irmãos, vamos ao nosso Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu que ordenaste a casa antes de ordenar a nação, que puseste o homem e a mulher no jardim antes de pôres o Teu povo na terra, abre agora os nossos olhos para a Tua palavra. Nós te pedimos não conselhos, ó Senhor, mas verdade, verdade somente. Não técnica, Senhor, mas visão. Mostra-nos o que é um lar cristão, para que vendo-o, o desejemos. E desejando-o, o vivamos para a Tua glória e para o bem da Tua igreja. E que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha nossa e Redentor nosso. Amém. Meus irmãos, há algo profundamente revelador sobre a maneira como as Escrituras falam sobre a família. Quando o mundo fala, geralmente fala sobre realização pessoal, fala sobre afeto, fala sobre segurança emocional, busca estabilidade financeira, companhia para a velhice, ou simplesmente uma busca por felicidade. Mas, quando a Bíblia fala sobre família, ela fala sobre Deus. Quando a Bíblia fala sobre família, ela fala sobre Deus. Ela fala sobre reino, fala sobre pacto, aliança, ela fala sobre missão. E isso, meus irmãos, talvez nos surpreenda, porque nós fomos ensinados a pensar na família como um fim em si mesmo. Mas nas Escrituras, a família nunca é um destino final. Ela sempre aponta para algo mais. Sempre aponta para algo maior do que ela mesma. Por isso, meus irmãos, acredito que esta é uma das razões pelas quais a nossa cultura está tão confusa. Uma das razões pelas quais a nossa cultura está tão confusa a respeito de família. Não é apenas porque há relacionamentos quebrados para todo lado, mas é porque nós esquecemos o que esses relacionamentos realmente significam. Nós esquecemos. Simplesmente esquecemos, meus irmãos. Não é preciso nenhuma pesquisa para saber que a família está em crise. Basta olhar a nossa sociedade. Basta olhar ao nosso redor, ao nosso dia a dia. Casais cansados, cônjuges que viraram apenas amigos, jovens sem referência, lares que funcionam como uma espécie de postos de abastecimento, onde você simplesmente dorme, você carrega o seu celular e sai correndo de novo, de volta para suas demandas do mundo. A família virou um mero arranjo logístico de pessoas que talvez até se amem, mas que não sabem por quê e nem para que estão vivendo juntas. Foi isso que virou, foi isso que as famílias viraram. Um mero arranjo logístico de pessoas que talvez até se amem, mas que não sabem por quê e nem para quê estão vivendo debaixo do mesmo teto. E para nós cristãos, isso é particularmente grave, meus irmãos. Porque a igreja é inevitavelmente composta de famílias. E se a família está quebrada, a igreja carrega essa mesma fratura para dentro da sua própria estrutura, dentro do seu próprio corpo. Em geral, famílias formam igrejas. E se as nossas famílias estão doentes, é um sinal
de que as nossas igrejas também estão doentes. Também estão. Mas, meus irmãos, há um erro bastante comum nesse diagnóstico. Um erro que muitos cristãos cometem ao tentar curar as suas famílias. Eles pensam que o problema é meramente técnico. Acham que o problema é apenas falta de comunicação. Acham que o problema é apenas falta de tempo de qualidade, falta de oração, falta de devoção familiar. E claro, meus irmãos, tudo isso pode ajudar, tudo isso deve ajudar, mas o fato é que nada disso chega à raiz do problema. A crise do lar cristão contemporâneo não é, em essência, uma crise de métodos, é uma crise de identidade. É uma crise de identidade. Não sabemos mais o que é uma família, porque nós esquecemos ou ignoramos a razão pela qual as famílias existem. Não sabemos mais. Não sabemos mais. Mas, meus irmãos, os nossos textos de hoje, os textos que veremos agora, prometem nos dar uma visão muito melhor. Prometem, de fato, devolver a visão daquilo que Deus estabeleceu para ser a nossa família. Primeiro texto, Efésios, capítulo 5, do verso 22 até o verso 4 do capítulo 6. Efésios, capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, no verso 4, diz assim a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Assim, meus irmãos, antes de Paulo simplesmente dizer qualquer coisa sobre o que o marido e a mulher devem fazer um pelo outro, Paulo está dizendo a coisa mais importante, aquilo que o casamento significa. O que um casamento verdadeiramente significa. Marido e mulher não são apenas duas pessoas dividindo a casa, dividindo o teto, dividindo boletos. Eles são um símbolo. Marido e mulher são um símbolo. Uma tipologia encarnada, viva. O casamento existe para mostrar para o mundo de maneira encarnada como é a relação entre Cristo e a sua igreja.
É para isso que o casamento existe, meus irmãos. Para isso acima de qualquer coisa. O casamento existe para mostrar ao mundo, de maneira encarnada, como é a relação entre Cristo e a sua igreja, entre Deus e o seu povo. E isso, meus irmãos, deve mudar absolutamente tudo. Quando o marido ama a sua esposa, ele não está apenas sendo um bom companheiro, mas ele está representando o amor de Cristo, que se entregou pela sua noiva. Quando a esposa é submissa ao seu marido, ela não está sendo passiva ou oprimida. Ela está representando a igreja, que confia, entrega e se entrega ao seu cabeça. Aquilo que homem e mulher são e fazem não são meras convenções culturais, mas são revelação. Revelação de quem Deus é. E o fato, meus irmãos, o fato é que a nossa cultura, ela não apenas desconhece a Deus, mas ela ativamente se rebela contra a gramática do Evangelho. A nossa cultura não apenas desconhece a Deus, mas ativamente, constantemente, está se rebelando contra a gramática, contra o alfabeto de Deus. De forma que quando nós tentamos apagar as distinções criacionais, diferenças criacionais, entre homem e mulher, entre marido e esposa, nós não estamos sendo apenas inclusivos ou progressistas. Nós estamos, na verdade, vandalizando o próprio alfabeto de Deus. O alfabeto de Deus, no qual Deus escreveu a história da salvação. É isso que nós estamos fazendo. Estamos querendo apagar a história da salvação, a história da redenção. Destruir os papéis de homem e mulher é quebrar o espelho. Quebrar o espelho que reflete o Evangelho para um mundo que já esqueceu como ler a palavra. Estamos quebrando o espelho que serve para mostrar para o mundo quem é o Deus vivo e verdadeiro e o que Ele fez para a redenção do seu povo. E percebam, meus irmãos, essa vocação não é um fardo a menos, mas é uma dignidade a mais. Ser esposa, à luz de Efésios, não é uma posição inferior, mas é representar a amada de Cristo. Não apenas a amada do seu marido, mas a amada de Cristo. Ser marido não é ser o detentor de todo o poder, mas é exercer uma autoridade que lhe foi dada, lhe foi concedida, e o privilégio de morrer por alguém, assim como Cristo morreu. Não existe vocação mais elevada na terra do que essas duas, marido e mulher, vividas, duas vocações vividas nos seus devidos lugares. Não existe vocação maior. Não existe. Mas, meus irmãos, a história da família não para por aí. Não deve parar. Porque um casamento que glorifica a Cristo e a igreja não permanece estéril em seu propósito, mas ele também gera vidas, gera nova vida. Malaquias capítulo 2, no verso 15 diz assim: o texto diz assim: e não foi por acaso, mas porque buscava uma descendência consagrada a Deus. Por isso, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Quando Deus uniu homem e mulher, a primeira palavra que ele lhes dirigiu não foi nenhuma conversa sobre afeto ou sobre companheirismo. Foi um mandato. E Deus diz em Gênesis 1, verso 28:
sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Antes de qualquer queda, antes de qualquer crise no casamento, antes de qualquer DR, Deus já ligava o casamento à geração de filhos, como parte do próprio chamado de Deus de governar ao seu povo, de governar a terra no seu nome. Ter filhos para o casal cristão não é uma opção de estilo de vida entre outras igualmente válidas. Ter filhos é uma vocação. É uma vocação, meus irmãos. É a maneira pela qual o casamento, que já é sinal do pacto entre Deus e entre Cristo e a sua igreja, e agora passa a produzir frutos visíveis. Frutos visíveis nesse mundo, da mesma forma que a igreja gera filhos para Deus nesse mundo. É isso que o casal está fazendo. Da mesma forma que Cristo e a igreja gera frutos, gera filhos para Deus nesse mundo. O profeta Malaquias explica porque Deus instituiu o casamento como uma só carne. Ele buscava uma descendência consagrada, literalmente uma descendência vinda de Deus e para Deus. Uma descendência para Deus. Filhos são um dos objetivos declarados do casamento. Por isso, a Escritura chama os filhos de herança do Senhor. Herança do Senhor. E talvez naqueles momentos críticos em casa, em que você quer chamar o seu filho de qualquer outra coisa, chame-o de herança do Senhor. Flechas na mão do guerreiro. Eles não são posses do casal, mas são armas do reino, formadas dentro da família para serem lançadas um dia ao mundo em nome de Cristo. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso deve reordenar a maneira como nós encaramos a criação dos filhos. Não criamos filhos para um projeto de realização pessoal, para que nós, ou melhor, para que eles tenham aquilo que nós nunca tivemos. Não é para isso que temos ou criamos filhos. Não temos filhos apenas para que eles cuidem de nós na velhice, ainda que sim, isso seja esperado deles pelo próprio mandamento do Senhor. Mas o fato é que nós criamos filhos para o Senhor, para que sejam eles mesmos descendência consagrada, membros fiéis do corpo de Cristo, plantados dentro do pacto do Senhor desde o berço. Desde o berço. E é por isso então que Deuteronômio 6, por exemplo, não trata os filhos como um tópico à parte. Como se fosse um assunto à parte, depois do casamento. Deuteronômio 6 trata como a continuação natural e necessária daquilo que o casamento já era chamado a ser. Mas, antes de nós chegarmos a Deuteronômio, vale notar algo extremamente bonito, belo, em Efésios capítulo 6. Paulo continua a sua exposição sobre a família, e agora ele se dirige aos filhos. E ele diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Pode parecer bastante básico, mas não é, meus irmãos. Significa que as crianças estavam presentes quando a carta foi lida. Quando era para a carta ser lida. As crianças deviam estar presentes. Paulo esperava que elas estivessem ouvindo. Paulo não diz: pais, digam para os seus filhos que eles devem obedecer a vocês no Senhor. Paulo se dirige aos filhos. Filhos, obedecei aos seus pais no Senhor. Paulo esperava que os filhos estivessem ouvindo, reunidos com o povo de Deus. Esperava que eles compreendessem e respondessem em obediência. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Isso é justo. Isso, meus irmãos, nos lembra que nossos filhos não são meros espectadores da vida da igreja.
Eles pertencem ao povo, crescem entre nós, ouvindo a palavra, cantando conosco, se aproximando da mesa e aprendendo desde cedo, que Cristo é o Rei sobre todas as coisas. Essa é a máxima. É isso que eles devem aprender a cada domingo. Cristo é Rei sobre todas as coisas. É para isso que eles e nós estamos aqui. Aos pais, Paulo também dirige uma palavra. E vós, pais? Estava bom até agora, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. E aí Paulo continua. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Educar filhos, meus irmãos, não é apenas controlar comportamentos. E é fácil cairmos nessa armadilha. É fácil nos preocuparmos com aquilo que os irmãos estão vendo nos nossos filhos. Mas educar filhos não é apenas controlar comportamentos. É formar discípulos. Não basta exigir obediência. É preciso conversar. É preciso pastorear o coração. É preciso corrigir sem surtar. É preciso conduzir os nossos filhos constantemente a Cristo. Sempre voltando para Cristo. E assim chegamos a Deuteronômio 6. Versos 4 a 9. Deuteronômio 6, versos 4 a 9. Que nos dizem assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, Moisés não está descrevendo uma aula bíblica semanal. Moisés está descrevendo a estrutura inteira da vida do lar. Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ou seja, em todo lugar e em todo momento em que a vida da família acontece, você deve estar transmitindo a fé para os seus filhos. Em toda ocasião, a cada momento. Não existe um momento religioso do seu dia separado dos outros momentos normais. O lar inteiro é catequese. O lar inteiro é catequese, ou ele não é simplesmente nada. Entendam isso, meus irmãos. O lar inteiro é catequese, ou ele não é simplesmente nada. E isso, meus irmãos, confronta diretamente o modelo que a maioria de nós herdou, mesmo sem perceber. Aquele modelo em que a fé é um mero compartimento da vida. Ao lado da escola, do trabalho, do lazer. Levamos a criança, trazemos as nossas crianças à igreja no domingo e achamos que cumprimos a tarefa. Mas Deuteronômio 6 não permite essa divisão. Se a fé aparece só na igreja, ela não está sendo transmitida. E isso porque o lar no dia a dia está ensinando outra coisa. Que Deus é o assunto de 1 hora na semana. Por 1 hora na semana, Deus é o assunto. E o resto da vida pertence a outro Senhor. A outro Senhor. Outro problema atrelado a isso é quando as nossas únicas interações que temos com as nossas crianças se resumem a comandos como: vai tomar seu banho, faça suas aulas, não incomode o seu irmão, não incomode o seu irmão, não incomode o seu irmão.
É importante repetir porque ela se repete com uma certa constância em casa. Outro problema atrelado a isso é quando as nossas únicas interações com as crianças se resumem a comandos. Você só tem gerenciado a rotina, mas não conversa com eles. Você não ora com cada um deles. Você não pastoreia o coração das crianças. E sem diálogo, como o Senhor dialoga conosco na liturgia, simplesmente não existe formação de caráter. Não existe formação cristã. Não existe, meus irmãos. Portanto, a pergunta que toda família deveria se fazer não é se nós vamos à igreja ou não, mas é o que o nosso cotidiano tem ensinado para as crianças. O que a nossa mesa tem ensinado às crianças. O que o meu silêncio tem ensinado para as crianças. O que a nossa agenda semanal tem ensinado aos nossos filhos sobre aquilo que realmente importa. Porque, meus irmãos, eles vão aprender de qualquer forma. A pergunta é apenas qual catecismo que nós estamos usando. Qual catecismo nós estamos aplicando. E se tudo isso é verdade, então nós precisamos fazer uma outra pergunta agora, muito mais prática. Como esse discipulado toma forma dentro de casa? Como um lar comum se transforma em um lar verdadeiramente cristão? Assim, meus irmãos, se a família é catequese e o casamento é tipologia, então um lar cristão não se define por um lar livre de conflitos, não se define por um lar que tem pais carinhosos, não se define nem mesmo por um lar que é supostamente unido, no sentido genérico que o mundo usa essa palavra. Um lar cristão se define por práticas concretas que o moldam segundo os valores do reino. E assim, meus irmãos, eu quero destacar quatro práticas principais que moldam, mas também evidenciam que um lar está sendo moldado pelo reino. A primeira delas é a oração familiar. Não apenas aquela oração obrigatória antes de cada refeição, mas momentos em que a família se junta e leva diante de Deus o seu dia. Leva diante de Deus as suas alegrias, os seus medos, os seus pecados. Uma família que nunca ora junta está na prática ensinando que Deus não é relevante. Que Deus não é relevante para o que realmente se vive dentro de casa. Deus é relevante somente para você não se engasgar com a comida. É isso que nós estamos comunicando. Se nós oramos apenas antes das refeições, estamos com certeza ensinando algo para as crianças, mas não estamos ensinando tudo o que elas precisam aprender. Ore com a sua família, ore com os seus filhos, ore com o seu cônjuge. Ore com o seu cônjuge. Essa é a primeira delas, oração familiar. A segunda é instrução na palavra. E o óbvio aqui, meus irmãos, precisa ser dito. Devemos ler a palavra de Deus, não apenas no domingo, mas em casa. Precisamos ler a palavra de Deus em casa, não apenas na igreja, mas em casa. É dever dos pais ensinar e explicar as escrituras para as crianças. Pai e mãe que terceirizam a formação espiritual dos filhos estão abandonando o posto que Deus lhes confiou. Nenhuma igreja, por mais saudável que seja, consegue substituir aquilo que seus filhos veem diariamente dentro de casa. Nenhum pastor pode ser o melhor pastor do mundo. Ele não vai conseguir substituir aquilo que você está ensinando para suas crianças em casa dia após dia. Eles aprenderão mais
vendo o pai cantar durante o culto familiar do que ouvindo 20 palestras sobre adoração. Seus filhos aprenderão mais vendo a mãe pedindo perdão quando erra do que ouvindo uma aula sobre humildade. O discipulado bíblico, meus irmãos, começa muito antes do culto, muito antes da sala de aula. Começa na sala de casa. Começa na sua sala de estar. A terceira prática é a hospitalidade. Um lar cristão precisa ter as suas portas abertas, recebe, acolhe quem não tem família por perto. E eu voltarei a isso mais adiante, porque é central para o nosso tema de hoje. Mas talvez, meus irmãos, hospitalidade signifique um almoço de domingo não programado. Talvez hospitalidade signifique um rápido café da manhã, um café durante a semana. Talvez hospitalidade signifique convidar um jovem que mora longe da sua família para almoçar ou jantar na sua casa. Talvez convidar um casal recém-casado para comer uma simples pizza ou um pão. Isso é hospitalidade, meus irmãos. Hospitalidade quase nunca começa com grandes eventos. Ela começa simplesmente com uma mesa e um prato a mais. Pode ser de plástico. Não precisa nem cadeira, a gente come de pé. Hospitalidade começa simplesmente com uma mesa e um prato a mais. E a quarta prática, meus irmãos, é o ritmo litúrgico. O domingo precisa ser o centro da semana familiar, não um mero apêndice. A ceia deve ser o alimento regular dos seus filhos, não um alimento ocasional. Uma família que vive desconectada do calendário e da liturgia da igreja vai, inevitavelmente, viver segundo o calendário de outra coisa. Seja do trabalho, seja do consumo, seja do entretenimento, ou pior, o calendário da própria família. O calendário que você inventa e que você acha tão importante. Assim, meus irmãos, creio que essas 4 práticas não sejam apenas adornos opcionais de uma família mais espiritual, mas são um esqueleto. São um esqueleto. Sem elas, o que resta é uma família biologicamente unida, mas biblicamente quebrada. Sem essas 4 práticas, o que resta é uma família biologicamente unida, mas biblicamente quebrada. E aqui, meus irmãos, preciso dizer com clareza, porque sei que há alguns irmãos solteiros entre nós, ouvindo esse sermão sobre família e perguntando: ok, mas e aí, o que isso tudo tem a ver comigo? Será que isso é para mim? E sim, meus irmãos, isso é para vocês. Talvez mais do que você imagina. Porque o lar cristão, do jeito que a Escritura o descreve, nunca foi pensado para ser um clubinho fechado de ilhas familiares. Precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. O lar cristão, do jeito que a Escritura descreve, nunca foi pensado como um clubinho fechado de ilhas familiares que não se tocam. Não se tocam e não se encostam. Não se ligam mesmo. Assim, a hospitalidade bíblica existe justamente para que ninguém viva fora da vida familiar da congregação. Portanto, meus irmãos, casais, a minha exortação é simples. Abram as suas casas. Vocês conseguem. Parece incrível, pode parecer incrível, mas vocês conseguem. Nenhuma das suas crianças vai apostatar, nem a sua preciosa rotina vai acabar se você fizer uma única e simples atividade semanal ou quinzenal fora da sua ordem.
a sua tão preciosa rotina não vai desmoronar. Seus filhos não vão apostatar se você não colocá-los para dormir na horinha santa deles. Liturgia, meus irmãos, é ferramenta. Não pode ser um ídolo. Rotina é uma ferramenta. Não pode ser um ídolo. Recebam os solteiros à mesa, não como caridade ocasional, mas como parte normal da vida de vocês. E os seus filhos agradecerão. Seus filhos agradecerão. Seus filhos serão, em algum momento da vida, os solteiros que terão que ser recebidos na casa dos irmãos. Paulo ordena que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens. E isso não é uma sugestão de Paulo. É um mandamento. Paulo está ordenando. Mulheres mais velhas ensinem as mais jovens. O mesmo vale com a devida adaptação para os homens mais velhos diante dos homens mais jovens. Portanto, meus irmãos, se você tem uma casa, se você tem uma mesa, e se você tem alguma experiência cristã, você tem a obrigação diante de Deus de transmitir essa experiência para os mais jovens. Você tem essa obrigação diante de Deus. Não sou eu que estou exigindo, é Paulo. Se você tem uma casa, uma mesa e alguma experiência de vida cristã, e todos nós temos, não há desculpa, meus irmãos. Não deixe que Satanás tente te constranger, ou não deixe que a sua própria vergonha, o seu próprio comodismo, passe a te excluir dessa parte da vida da igreja. Se você tem uma casa, uma mesa e uma experiência de vida cristã, você tem a obrigação diante de Deus de transmiti-la para os mais jovens. Obrigação. Obrigação. E aos solteiros, também não vai ficar tão fácil assim para vocês. Busquem essa ajuda. Não esperem ser convidados sempre. Convidem-se. A juventude é o período para você ser... cara de pau, exatamente. É o que a gente espera dos jovens, né? Não espere ser convidado sempre. Você não é um coitadinho. Convide-se. Aproxime-se das famílias com filhos pequenos. Não apenas para receber, mas para servir. Vocês podem ser o apoio que aquela mãe exausta precisa numa tarde difícil. O adulto extra que aquele pai sobrecarregado não sabia que tinha por perto. Vocês podem ser esse apoio. Ao mesmo tempo em que aprendem com os casais mais experientes, vocês apoiam as famílias que estão literalmente com as suas mãos cheias. Essa é a família do reino, funcionando como deveria, dando e recebendo em todas as direções, dentro do corpo de Cristo. A família nuclear nunca foi feita para ser autossuficiente. Pelo contrário, devemos ver a igreja como a família primária e as nossas famílias individuais como postos avançados dessa família maior. Postos avançados dessa família maior. Uma família que se isola, uma família que vive fechada sobre si mesma, como se bastasse a si, é uma família que está traindo o seu próprio propósito. É uma família que está traindo a sua própria razão de ser. E não é à toa os problemas que nossas famílias vivem quando não vivem essas coisas. Uma família que se isola, que vive fechada sobre si mesma, como se bastasse a si, está atraindo o seu próprio propósito, a sua própria razão de existir. Na semana passada, o presbítero Ernesto nos expôs em Provérbios a gravidade do adultério. E vale a pena, meus irmãos, retomar o que ali ficou bastante claro. O adultério não é apenas uma falha moral entre duas pessoas,
mas é uma mentira contra o próprio Evangelho. Se o casamento existe para representar a relação entre Cristo e a igreja, então quebrar essa aliança é na prática mentir sobre quem Cristo é e afirmar com as nossas próprias ações que Cristo é infiel, que Cristo abandona, que Cristo olha para outras noivas, que o seu pacto não vale nada. E é por isso, meus irmãos, que Deus fala dessa transgressão com tamanha severidade nas Escrituras. Não é puritanismo, mas é zelo. Zelo por aquilo que o casamento verdadeiramente significa. Esse é o zelo das Escrituras. Mas se nós ficarmos apenas em não adulterar, como se isso fosse o ápice, eu sou um ótimo marido, eu não adulterei. Nós simplesmente perdemos o alvo. Se ficamos apenas nisso, nós perdemos o alvo. Nós esquecemos que o Evangelho é reconciliação. Nós esquecemos que o objetivo da Escritura não é apenas um casamento que não foi traído. O alvo da Escritura é um casamento de uma família que vive para a glória de Deus. Esse é o alvo. E teremos os nossos percalços, mas prosseguimos para o alvo. O alvo da Escritura, o alvo de Deus é um casamento, é uma família que busca a glória de Deus, que vive para a glória de Deus, que glorifica a Deus. E você faz isso com o seu arrependimento também. Você glorifica a Deus nisso. Aos irmãos cogitando ou se preparando para o matrimônio, eu digo claramente, ninguém chega ao casamento 100% preparado. Às vezes bem longe disso. Isso não existe, meus irmãos. Mas é fundamental que vocês saibam o que estão fazendo. Casar não é apenas formalizar um afeto. Casar é formar uma família para a glória de Deus. Casar é formar uma família para a glória de Deus. É erguer uma pequena igreja no lar que vai fazer parte de um corpo maior, de uma família ainda maior. E onde há corpo, precisa haver ordem, meus irmãos. Onde há família, precisa haver hierarquia. Não como opressão, mas como estrutura que sustenta a vida do mesmo jeito que o esqueleto sustenta a nossa carne. Precisa haver hierarquia. E aqui então, meus irmãos, cabe uma palavra sobre como o mundo nos vê. Somos frequentemente chamados de ultraconservadores. Não apenas conservadores, mas ultraconservadores. Por sustentarmos essa visão de casamento, de família, de hierarquia, de filhos. Mas a verdade é mais simples e mais desconfortável para quem nos critica. Nós não somos uma igreja extremada. Somos uma igreja normal. Sustentamos aquilo que sempre esteve claro nas Escrituras. Sem precisar fazer qualquer malabarismo teológico para justificar o contrário. São as outras posições, na verdade, que são novas e exigem uma bela ginástica exegética para se sustentar. Nós apenas cremos no que está escrito e tentamos viver as nossas vidas, viver as suas implicações práticas. Portanto, meus irmãos, isso não nos torna ultraconservadores ou radicais. Isso só nos torna fiéis. Só nos torna normais. Num mundo caótico como o nosso, talvez ser chamado de tradicional, ultraconservador, seja o melhor elogio que você pode receber. Que assim seja, meus irmãos. Assim, para concluir, meus irmãos, tudo que foi dito hoje sobre o lar, sobre a sua dignidade, a sua vocação e as suas práticas, tudo isso é verdadeiro e importante. Mas a família nuclear não é o fim.
ela mesma é uma espécie de ferramenta. Guardem isso, meus irmãos. Nossas famílias são ferramentas. Não são um alvo final, são um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, que Deus usa neste tempo para formar um povo para si. A família, ela vai passar, meus irmãos. Nossas famílias vão passar. A instituição que permanecerá para sempre não é o casamento, não é a família biológica como nós a conhecemos. Sabem qual é a instituição que vai permanecer para sempre? A igreja, meus irmãos. O corpo de Cristo. A cidade e gloriosa família de Deus, da qual todo lar cristão é apenas um símbolo, um microcosmo, um pequeno laboratório de fidelidade. Por isso, casados e solteiros, pais e filhos, todos nós estamos sendo formados por meio das nossas famílias para pertencer a algo maior do que qualquer lar terreno poderia conter. Quando Cristo voltar, não haverá mais cônjuges dados em casamento. Jesus nos diz isso. Mas sim, haverá a sua igreja. Haverá a família de Deus, completa, eterna, glorificada e nenhuma solidão. Nenhuma solidão. Por isso, meus irmãos, edifiquem os seus lares. Orem em casa. Ensinem seus filhos no caminho ao deitar e ao levantar. Abram as portas para quem não tem família por perto. Honrem o casamento como sinal santo que ele é. Mas lembrem-se que tudo isso que vocês erguem em casa é um posto avançado, não a cidade final. A cidade final já está fundada. E o fundamento é Cristo, não você. Não você. A cidade é a igreja e essa família nunca se desfará. Quando vocês voltarem para casa hoje, olhem para a mesa do jantar com outros olhos. Olhem para o quarto dos filhos com outros olhos. Olhem para o sofá onde vocês fazem o devocional com outros olhos. Olhem para o corredor onde as crianças correm para lá e para cá com outros olhos. Olhem para a porta pela qual vocês recebem visitas ou passarão a receber visitas com outros olhos. Nada disso é comum, meus irmãos. Deus está usando esses lugares para formar o seu povo. Cada oração em família, cada refeição compartilhada, cada ato de hospitalidade, cada correção feita em amor, cada cântico entoado. Tudo isso, meus irmãos, são pequenos ensaios para o grande banquete do reino. Mas lembrem-se, as nossas mesas em casa, elas só existem para conduzir a mesa do Senhor. As nossas mesas em casa só existem para conduzir as pessoas à mesa do Senhor. Portanto, amem sim seus lares, cuidem deles, sirvam uns aos outros, mas acima de tudo, que nunca façamos das nossas famílias um ídolo diante de nós. Que não façamos dos nossos cônjuges e filhos um ídolo diante de nós. Façam deles uma janela através da qual outras pessoas possam enxergar Cristo e a sua igreja. Esse é o nosso alvo. Esse é o seu alvo, o nosso alvo. Façam deles uma janela através da qual outras pessoas possam enxergar Cristo e a igreja, porque se não for para isso, não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque um dia, meus irmãos, os nossos lares passarão. Um dia, nossos casamentos passarão. Um dia, a criação dos nossos filhos vai passar. E passa bastante rápido. Mas a igreja permanece para sempre. A cidade de Deus permanece para sempre. A família do Senhor permanecerá para todo sempre. E é dessa família eterna, dessa família de Deus, que o Senhor Deus nos chama a fazer parte.
É dessa família que nós devemos viver. É nessa família que nós devemos viver. Devemos habitar. Devemos crescer. Devemos servir para a glória do nosso Deus. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes, os vossos lares e a nossa igreja em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.